No início dos anos 90, numa das maiores fazendas da região, vivia Leonor, uma jovem de 20 anos que tinha tudo o que muita gente sonhava ter. Era filha única de um fazendeiro respeitado. Morava numa casa enorme, cercada por campos verdes e nunca precisou se preocupar com dinheiro. Mas havia uma coisa que nem toda a riqueza do mundo conseguia lhe dar: liberdade para escolher o próprio futuro. Seu pai, seu Augusto, já havia decidido há muito tempo que ela se casaria com Marcelo, filho de outro fazendeiro importante da região. Para ele, aquela união era perfeita. As famílias se conheciam, as terras ficariam ainda mais valorizadas e os negócios prosperariam. Leonor nunca chegou a discutir sobre isso. Na verdade, também nunca teve motivos para sonhar com outra vida. Marcelo era educado, aparecia de vez em quando na fazenda e sempre falava como se o casamento já estivesse marcado, mesmo sem uma data definida. Mas no fundo, Leonor não sentia nada por ele, nem amor, nem raiva. Apenas aceitava a situação como quem aceita uma chuva passageira. Apesar da vida confortável, ela era querida por todos os funcionários da fazenda. Conversava com os peões, ajudava as cozinheiras e adorava ouvir as histórias dos mais velhos. Seu jeito alegre fazia qualquer ambiente ficar mais leve. Numa tarde quente de verão, enquanto caminhava sozinha por uma área mais afastada da propriedade para colher flores silvestres, Leonor ouviu um barulho estranho entre os arbustos. Antes que pudesse entender o que era, sentiu uma dor aguda no tornozelo. Olhou para baixo e viu a cobra deslizando rapidamente pelo mato. O coração disparou. Ela tentou caminhar de volta para a sede da fazenda, mas as pernas começaram a fraquejar. Poucos minutos depois, foi encontrada por 2 trabalhadores caída perto da cerca. O desespero tomou conta da propriedade. Seu Augusto ficou pálido quando viu a filha sendo carregada para dentro de casa. "Chamem o médico! Agora!" Um dos empregados montou no cavalo e partiu em disparada para a cidade mais próxima. Enquanto isso, Leonor alternava momentos de consciência e tontura. As vozes ao redor pareciam cada vez mais distantes. Já era início da noite quando um carro parou, levantando poeira na entrada da fazenda. Dele desceu um homem alto, de cabelos escuros, expressão séria e uma maleta médica na mão. Era Antônio, o médico mais respeitado da região. Sem perder tempo, ele entrou no quarto onde Leonor estava deitada e começou o atendimento. Aplicou a medicação necessária, examinou o ferimento e deu instruções rápidas para todos ao redor. Durante horas, trabalhou para estabilizar seu estado. Já perto da madrugada, Leonor abriu os olhos lentamente. Tudo estava meio embaçado. Foi então que viu um rosto inclinado sobre ela. Por alguns segundos, achou que ainda estivesse sonhando. Piscou uma vez, piscou outra. E pensou ainda tonta: se eu morri, pelo menos o anjo que veio me buscar é bonito. A vontade de rir apareceu, mas ela mal tinha forças para falar. Antônio percebeu que ela havia despertado. "Consegue me ouvir?" Leonor apenas mexeu a cabeça. "Ótimo, isso é um bom sinal." Ela continuou olhando para ele por mais alguns segundos. Então, murmurou com a voz fraca: Anjos costumam usar estetoscópio?" Pela primeira vez naquela noite difícil, Antônio quase sorriu. Antônio realmente sorriu daquela vez, embora tenha sido apenas por um instante. Fazia muito tempo que não sorria durante um atendimento, ainda mais depois de uma noite tão tensa. Leonor percebeu e sentiu uma pequena vitória, mesmo sem entender por quê. Seu corpo ainda estava fraco, a cabeça pesava e o tornozelo queimava, mas alguma coisa naquele médico de olhos atentos fazia tudo parecer um pouco menos assustador. "Então eu não morri?" ela perguntou baixinho. "Ainda não", respondeu Antônio enquanto verificava sua pulsação. "Que pena, eu já estava começando a gostar do céu." Dessa vez, ele precisou abaixar a cabeça para esconder o sorriso. Na manhã seguinte, a notícia de que Leonor havia sobrevivido correu por toda a região. Seu Augusto não escondia o alívio. A filha continuava debilitada, mas o pior parecia ter passado. Antônio, porém,
foi cauteloso. Explicou que o veneno havia sido forte e que os próximos dias seriam importantes para sua recuperação. Como a fazenda ficava distante da cidade e o acesso era complicado, recomendou observação constante. Então o senhor vai ficar aqui, decretou seu Augusto. Antônio tentou recusar. Disse que tinha pacientes na cidade, consultas marcadas e responsabilidades. Mas o fazendeiro insistiu tanto que acabou providenciando o transporte para que um auxiliar cuidasse dos casos mais simples. Sem muita escolha, o médico aceitou permanecer alguns dias na fazenda. Leonor ficou estranhamente satisfeita quando ouviu a notícia. Tentou esconder, mas até a cozinheira percebeu. "Está sorrindo por quê, menina?" perguntou Dona Maria. "Porque eu não morri." Respondeu a mulher, sem acreditar muito naquela explicação. Nos dias seguintes, Antônio aparecia várias vezes para examiná-la. E cada visita parecia durar menos do que Leonor gostaria. Ele chegava, verificava sua temperatura, observava o ferimento, fazia algumas perguntas e ia embora. Tudo muito profissional, tudo muito correto. Só que Leonor começou a inventar assuntos. "Doutor Antônio?" "Sim, o senhor sempre faz essa cara séria." "Que cara séria? Essa aí que parece que está calculando o preço de uma boiada." Antônio soltou uma pequena risada involuntária. "Estou trabalhando, Leonor." "Então o senhor fica mais bonito quando não está trabalhando?" O médico ficou tão surpreso com a pergunta que demorou alguns segundos para responder. "A recuperação está afetando seu juízo." "É possível," respondeu ela com um sorriso travesso. Aos poucos, as conversas começaram a ficar mais longas. Antônio descobriu que Leonor adorava ler romances, tinha medo de galinhas correndo atrás dela e era incapaz de guardar um segredo por muito tempo. Leonor descobriu que Antônio gostava de cavalos, preferia ouvir-a falar e carregava uma tristeza silenciosa que ela ainda não conseguia entender. E foi justamente essa tristeza que despertou sua curiosidade, porque toda vez que ele sorria era como se uma nuvem desaparecesse por alguns segundos, mas logo depois ela voltava. E Leonor começou a se perguntar qual história existia por trás daqueles olhos que pareciam carregar saudades demais. Com o passar dos dias, Leonor foi recuperando as forças. Já conseguia caminhar pelo quarto sem ajuda e até se sentar na varanda durante as tardes. Antônio ficou satisfeito com a melhora, mas avisou que ela ainda precisava descansar. Leonor concordava com a cabeça sempre que ele falava, mas obedecer era outra história. Numa manhã ensolarada, ele a encontrou caminhando pelo jardim. "E o repouso?" perguntou, cruzando os braços. Leonor abriu um sorriso inocente. "Está descansando no quarto." "E você?" "Estou acompanhando o repouso de longe." Antônio balançou a cabeça, tentando não rir. Cada dia ao lado dela parecia mais difícil do que o anterior. Não por causa do trabalho, mas porque aquela moça tinha o estranho talento de tornar tudo mais leve. Enquanto isso, Leonor já esperava ansiosamente pelas visitas dele. Quando ouvia o carro chegando na fazenda, seu coração acelerava antes mesmo de vê-lo. E aquilo começou a assustá-la um pouco. Afinal, ela nunca havia sentido nada parecido por ninguém, nem mesmo por Marcelo. Aliás, Marcelo apareceu na fazenda naquele fim de semana. Chegou bem vestido, com presentes caros e o sorriso de sempre. Seu Augusto ficou feliz ao vê-lo. Já Leonor não sentiu grande entusiasmo. Marcelo passou boa parte da visita falando dos negócios que faria depois do casamento, das terras que seriam unidas e dos planos para o futuro. Curiosamente, em nenhum momento perguntou o que Leonor desejava. E pela primeira vez ela percebeu isso. Naquela mesma tarde, enquanto Marcelo conversava com seu pai, Leonor avistou Antônio examinando um dos trabalhadores da fazenda perto dos currais. Sem pensar muito, caminhou até lá. "Doutor Antônio, Leonor não deveria estar descansando."
Já ouvi essa frase umas 50 vezes. E mesmo assim continua ignorando. Porque o senhor continua repetindo. O trabalhador que estava sendo atendido começou a rir da discussão dos dois. Antônio terminou o atendimento e guardou os instrumentos na maleta. Quando se virou para sair, Leonor caminhou ao lado dele. Posso fazer uma pergunta? Depende. O senhor já foi apaixonado? Antônio parou de repente. Por um breve instante, algo mudou em seu olhar. Uma sombra silenciosa atravessou seu rosto. Por que quer saber isso? Perguntou com calma. Leonor sentiu que havia tocado em algo delicado. Curiosidade. Antônio ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Sim, já fui. E voltou a caminhar. Leonor não insistiu, mas percebeu que aquela resposta carregava muito mais história do que parecia. Naquela noite, sentada perto da janela do quarto, ela ficou pensando nele, pensando naquele olhar triste que aparecia de vez em quando, pensando no jeito gentil com que tratava as pessoas, pensando no sorriso raro que ela adorava provocar, e sem perceber, acabou sorrindo sozinha. Porque pela primeira vez em toda a sua vida, o casamento que seu pai planejava parecia não fazer mais sentido. E isso tinha um nome: Antônio. Nos dias seguintes, Leonor tentou convencer a si mesma de que aquilo era apenas admiração. Afinal, Antônio havia salvado sua vida. Era natural gostar da companhia dele. Pelo menos era isso que repetia toda vez que seu coração acelerava ao vê-lo chegar na fazenda. O problema era que a desculpa estava ficando cada vez mais difícil de acreditar. Antônio também percebeu que algo estava mudando. No início, enxergava Leonor apenas como uma paciente. Depois passou a vê-la como uma jovem divertida que tornava seus dias mais leves. Agora, porém, bastava ouvir a risada dela ecoando pela varanda para que ele procurasse a direção do som sem nem perceber. E aquilo o incomodava. Não porque Leonor tivesse feito algo errado, mas porque sentimentos eram justamente a última coisa que ele queria permitir novamente em sua vida. Numa tarde de domingo, ela o encontrou sentado sob a sombra de uma grande mangueira, escrevendo algumas anotações médicas. Sabia que o senhor sorri mais quando acha que ninguém está olhando? Antônio levantou os olhos do caderno. E sabia que é falta de educação observar as pessoas escondida? Eu não estava escondida. Então, por que ficou 5 minutos atrás daquela árvore? Leonor arregalou os olhos. O senhor viu? Vi. Ela levou a mão ao peito fingindo indignação. Que vergonha! Pela primeira vez, Antônio riu de verdade. Uma risada baixa, mas sincera. E foi naquele momento que Leonor percebeu algo importante. Ela gostava de vê-lo feliz. Gostava muito. Mais tarde, enquanto caminhavam pela propriedade, acabaram passando perto do pequeno lago da fazenda. O lugar era tranquilo, cercado por árvores e flores silvestres. Leonor sentou-se numa pedra e observou a água. Antônio permaneceu em pé por alguns instantes, antes de se sentar também. O silêncio entre eles era confortável, daqueles que não precisam ser preenchidos o tempo todo. Foi então que Leonor avistou uma corrente dourada escapando discretamente por dentro da camisa dele. Nela havia uma aliança presa. Seu sorriso diminuiu. O senhor era casado? Perguntou com cuidado. Antônio ficou imóvel por alguns segundos, como se tivesse sido transportado para outro tempo. Depois, segurou a corrente e olhou para a aliança. Sim. Leonor sentiu um aperto estranho no peito. Ela morreu? Ele apenas confirmou com a cabeça. O vento balançou suavemente as folhas das árvores ao redor. Faz muito tempo? 5 anos. Leonor baixou os olhos. De repente, compreendeu aquela tristeza silenciosa que às vezes aparecia em seu olhar. Eu sinto muito. Antônio ficou olhando para o lago. Ela era uma boa pessoa. Leonor não soube o que responder, então fez apenas o que seu coração mandou. Colocou a mão sobre a dele por um instante. Um gesto simples, delicado.
mas que fez Antônio sentir algo que não experimentava havia muitos anos: conforto. Quando seus olhares se encontraram, os dois ficaram em silêncio. Nenhum deles disse uma palavra. Nenhum deles precisava dizer, porque alguma coisa havia mudado naquele instante. E os dois sentiram isso. O problema era que, da varanda da casa principal, Marcelo observava a cena à distância e não gostou nem um pouco do que viu. Marcelo não comentou nada naquele dia, mas a imagem de Leonor e Antônio, sentados juntos perto do lago, ficou martelando em sua cabeça. Pela primeira vez, sentiu que estava perdendo o controle de uma situação que considerava garantida. Afinal, desde criança todos falavam que Leonor seria sua esposa. Para ele, aquilo era praticamente um acordo já fechado. Na manhã seguinte, Marcelo procurou Leonor na varanda. Ela estava lendo um livro quando ele se aproximou. Precisamos conversar. Pelo tom da voz, ela percebeu que o assunto não seria agradável. Marcelo sentou-se diante dela e foi direto ao ponto. Aquele médico está ficando tempo demais por aqui. Leonor fechou o livro devagar. Ele ficou porque meu pai pediu. Sua recuperação já terminou. Isso, quem decide é ele. Marcelo não gostou da resposta. As pessoas estão começando a comentar. Comentar o quê? Vocês dois juntos o tempo todo. Leonor sentiu a irritação crescer. Nós não ficamos juntos o tempo todo. Não, Marcelo rebateu. Porque foi exatamente isso que eu vi perto do lago. Pela primeira vez, Leonor enxergou algo nele que nunca havia percebido antes. Não era amor, era posse. Como se ela fosse uma propriedade que já tivesse dono, e aquilo a incomodou profundamente. Mais tarde, Marcelo procurou seu Augusto e contou o que havia visto. O fazendeiro inicialmente não deu importância. Antônio era um homem respeitado, um profissional sério, mas a semente da desconfiança acabou sendo plantada. Enquanto isso, Antônio começava a travar uma batalha dentro de si mesmo. Sabia que seus sentimentos por Leonor estavam crescendo. Sabia também que aquilo era perigoso. Ela era jovem, filha de uma das famílias mais influentes da região e prometida a outro homem. Ele, por sua vez, era apenas um médico tentando reconstruir a própria vida depois de uma perda que quase o destruiu. Durante dias tentou manter distância. As visitas ficaram mais rápidas. As conversas mais curtas, os sorrisos mais raros. Leonor percebeu a mudança imediatamente e sofreu mais do que gostaria de admitir, até que numa tarde resolveu confrontá-lo. Encontrou Antônio organizando sua maleta perto do estábulo. O senhor está me evitando. Antônio continuou guardando os instrumentos. Não estou. Está sim. Leonor, eu fiz alguma coisa errada? A pergunta o atingiu como um golpe. Ele finalmente levantou os olhos. Não, você não fez nada. Então por que está diferente? Antônio demorou para responder. Porque a verdade era simples demais. Ele estava se afastando justamente porque não conseguia mais ignorar o que sentia. Porque algumas coisas ficam mais complicadas quando deveriam continuar simples. Leonor ficou olhando para ele sem entender completamente. Mas seu coração entendeu e bateu mais forte do que nunca. Antes que pudesse responder, uma voz interrompeu os dois. Então era verdade. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Seu Augusto estava parado a poucos metros de distância, e pela expressão em seu rosto, Leonor soube imediatamente que tempos difíceis estavam prestes a começar. Leonor sentiu o coração afundar quando viu a expressão do pai. Seu Augusto não era um homem de levantar a voz sem motivo, mas bastava olhar para ele para entender que estava profundamente decepcionado. Antônio deu um passo para trás, como se quisesse evitar qualquer mal-entendido. Seu Augusto, eu posso explicar. Não precisa, interrompeu o fazendeiro. Acho que já vi o suficiente. O silêncio que se seguiu pareceu interminável.
Naquela noite, a conversa entre pai e filha foi difícil. Pela primeira vez na vida, Leonor não concordou com tudo o que ele dizia. Seu Augusto insistiu que Antônio não era o homem certo para ela. Falou sobre posição social, sobre o compromisso com Marcelo e sobre os planos que havia construído durante anos para o futuro da família. Leonor ouviu tudo em silêncio. Quando o pai terminou, ela respirou fundo e respondeu algo que nunca havia tido coragem de dizer antes. Pai, eu respeito o senhor mais do que qualquer pessoa neste mundo, mas a vida que vou viver é minha. Seu Augusto ficou sem palavras. Aquela menina doce, que sempre aceitava tudo sem discutir, finalmente estava defendendo o que sentia. Enquanto isso, Antônio tomou uma decisão dolorosa. Na manhã seguinte, arrumou suas coisas e se preparou para voltar definitivamente para a cidade. Acreditava que sua presença só estava trazendo problemas para Leonor. Antes de partir, deixou um recado com Dona Maria, agradecendo a hospitalidade da família. Não teve coragem de se despedir pessoalmente. Quando Leonor descobriu que ele havia ido embora, sentiu uma tristeza que nunca tinha experimentado. Durante dias, a fazenda pareceu vazia. O jardim já não tinha a mesma graça. As tardes ficaram longas demais, e até os livros que ela costumava adorar pareciam sem vida. Foi nesse período que Marcelo mostrou quem realmente era. Cansado da resistência de Leonor, começou a pressioná-la para marcar logo o casamento. Falava como se a decisão já estivesse tomada, ignorando completamente os sentimentos dela. Numa dessas conversas, acabou deixando escapar algo que mudou tudo. Você vai se casar comigo querendo ou não. Seu pai sabe que essa é a melhor escolha. Leonor ficou olhando para ele por alguns segundos. E naquele instante percebeu que nunca poderia construir uma vida ao lado de alguém que não a enxergava como uma pessoa, mas como um prêmio. Pela primeira vez, respondeu sem hesitar. Não vou me casar com você, Marcelo. A notícia causou uma verdadeira tempestade na fazenda. Marcelo foi embora furioso. Seu Augusto ficou abalado. Mas conforme os dias passaram, começou a perceber uma coisa que tentava ignorar. A filha nunca tinha sido tão infeliz quanto naquele período longe de Antônio. E nunca tinha parecido tão viva quanto quando falava dele. Certo entardecer, sentado sozinho na varanda, o velho fazendeiro finalmente entendeu algo que demorou anos para aprender. Dinheiro podia comprar muitas coisas. Amor não era uma delas. Na manhã seguinte, mandou um empregado até a cidade com uma mensagem destinada ao médico Antônio. E quando Leonor descobriu o que o pai havia feito, seu coração voltou a ter esperança. Quando Antônio recebeu a mensagem, leu o bilhete 2 vezes para ter certeza de que não estava enganado. Seu Augusto queria conversar com ele. Durante todo o caminho até a fazenda, seu coração ficou inquieto. Não sabia se estava indo para ouvir uma nova proibição ou para encerrar de vez um sentimento que havia tentado esconder durante semanas. Ao chegar, encontrou o fazendeiro sentado na varanda. O homem parecia mais cansado do que da última vez que se viram. Depois de alguns minutos de silêncio, seu Augusto falou. Passei a vida inteira acreditando que podia decidir o futuro da minha filha. Antônio permaneceu quieto, mas percebi que existe uma coisa que pai nenhum pode escolher. O médico sentiu o coração acelerar. Seu Augusto respirou fundo antes de continuar. Ela ama você. Antônio baixou os olhos por um instante. Pela primeira vez, não tentou negar. E eu amo sua filha. A sinceridade da resposta arrancou um leve sorriso do fazendeiro. Era tudo o que eu precisava ouvir. Naquele mesmo momento, Leonor apareceu na porta da casa. Ela havia escutado o carro chegando, mas não teve coragem de sair imediatamente. Quando viu Antônio ali, parado na varanda, sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. Era como se estivessem tentando acreditar que aquilo realmente estava acontecendo.
Então Antônio caminhou em sua direção, e Leonor correu para ele. Quando se encontraram no meio do jardim, ela o abraçou com toda a força que tinha guardado durante aqueles dias de saudade. Achei que nunca mais fosse voltar, disse com a voz embargada. Antônio sorriu e acariciou seus cabelos. Eu tentei ficar longe. Leonor ergueu os olhos. E conseguiu? Nem por um dia. Ela riu entre lágrimas, exatamente do jeito que ele mais gostava. Alguns meses depois, Marcelo já era apenas uma lembrança distante. Seu Augusto, para surpresa de toda a região, tornou-se um dos maiores apoiadores do relacionamento. E a fazenda voltou a ser um lugar cheio de alegria. Numa tarde iluminada pelo sol, debaixo da mesma mangueira onde tantas conversas haviam acontecido, Antônio pediu Leonor em casamento. Ela nem deixou que ele terminasse a pergunta. Sim, respondeu tão rápido que os dois começaram a rir. Eu nem terminei. Não precisava. O casamento aconteceu no ano seguinte, cercado pela família, pelos amigos e pelos trabalhadores da fazenda que haviam acompanhado aquela história desde o começo. E enquanto caminhava em direção ao altar, Leonor lembrou daquela noite em que abriu os olhos após a picada da cobra e viu o médico pela primeira vez. Sorriu sozinha ao recordar o pensamento que teve naquele instante. Se eu morri, pelo menos o anjo que veio me buscar é bonito. No fim das contas, ela não havia encontrado um anjo, encontrou algo ainda melhor, o amor da sua vida. E você acredita que algumas pessoas entram no nosso caminho justamente quando mais precisamos delas? Ou acha que tudo é apenas coincidência? Os anos passaram mais rápido do que Leonor imaginava. A antiga fazenda continuava linda, mas agora parecia ainda mais cheia de vida. As risadas que antes ecoavam pelos corredores vinham de um lugar muito especial, os filhos dela e de Antônio. Naquela manhã ensolarada, Leonor observava pela janela enquanto duas crianças corriam pelo jardim, perseguindo um cachorro que parecia se divertir tanto quanto elas. Antônio estava logo atrás, fingindo que não conseguia alcançá-las. Vocês dois voltem aqui, gritou ele. As crianças responderam com gargalhadas. Leonor sorriu. Ainda achava engraçado ver aquele médico sério e reservado se transformar num pai completamente apaixonado pelos filhos. A felicidade deles não era perfeita, nenhuma vida era. Existiam dias difíceis, preocupações e desafios como em qualquer família. Mas havia algo que nunca faltava naquela casa: amor. Seu Augusto também havia mudado muito com o passar dos anos. O homem rígido, que um dia tentou escolher o destino da filha, agora passava boa parte do tempo mimando os netos e contando histórias antigas na varanda. E sempre que alguém comentava sobre o casamento de Leonor e Antônio, ele repetia a mesma frase: foi a melhor decisão que minha filha tomou. Numa tarde tranquila, o casal caminhava pelo mesmo lago onde tantos anos antes haviam dividido uma das conversas mais importantes de suas vidas. As crianças brincavam um pouco mais à frente. Antônio segurou a mão de Leonor. Já pensou como tudo começou? Ela sorriu. Com uma cobra muito inconveniente. Eu estava falando da gente. Eu também. Os dois riram. Então Leonor apoiou a cabeça em seu ombro. Se alguém tivesse contado para aquela jovem de 20 anos que uma picada de cobra mudaria completamente seu destino, ela jamais acreditaria. Mas a vida tinha dessas surpresas. Às vezes, o momento que parece uma tragédia acaba sendo o começo da maior felicidade que alguém poderia viver. E enquanto observavam os filhos correndo pelo campo, Leonor teve certeza de uma coisa: algumas histórias de amor realmente são para sempre. E aí, me conta o que achou da história de Leonor e Antônio. Conta aqui nos comentários. E para não perder nenhuma aventura aqui do canal, se inscreva e ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Até mais!